os principais comentários de dúvidas que vocês fizeram nas duas aulas. Então, a gente teve duas aulas importantes assíncronas, e, em resumo, essas aulas, né, a primeira fala sobre rolamento, e a segunda sobre conservação, sobre a definição de momento angular e a conservação do momento angular, né? Sobre a aula de rolamento, então eu vou, né, começar já mesmo fazendo exercícios, mas eu quero ver sobre as dúvidas que vocês apontaram lá. Então, basicamente, pessoal, eu estou meio que puxando a aula pelo formulário, né, para ver, do formulário você tira toda a teoria do negócio. Então, o rolamento, lembrem que é esse movimento suave, né, em que você está olhando tanto para o movimento do centro de massa, se movimentando. Então, muitos exercícios que a gente vai ver são exercícios em que o corpo desce um plano inclinado, por exemplo. Então, lembrem, se esses exercícios fossem exercícios antigos lá de lei de Newton, em que existiam algumas forças, e essas forças faziam o seu bloco acelerar, você estava olhando só para uma partícula, né? Então, você estava olhando simplesmente para o movimento do centro de massa. E você sabe trabalhar com isso. O que você tem que fazer? Segundo a lei de Newton de translação, né? Você computa todas as forças, e o somatório das forças é igual a massa do seu corpo, vezes a aceleração. Só que agora entrou a rotação também. Então, é um movimento combinado de translação e de rotação. E a rotação entra, sobretudo, né, pelo fato de que o único exemplo que a gente viu é de ter uma força de atrito que provoca esse torque, né? E pela primeira vez ali, a gente está vendo que a força de atrito, ela não dissipa a energia do sistema. Por quê? Porque ela está simplesmente provocando a rotação. Isso, inclusive, produz ali a energia cinética de rotação do sistema, né? Então, a força de atrito, ela estava aplicada ali no pé, ali no ponto de contato com a superfície, e essa força de atrito produzia um torque. Então, você tinha, na verdade, duas equações, uma relacionada à translação, que é da segunda lei de Newton ali, de translação, e a outra segunda lei de Newton de rotação, onde o torque resultante, né, onde o torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, né? E aí você caía num sisteminha que você acabava colocando, né, substituindo uma equação da translação na rotação e vice-versa, e aí você conseguia chegar no nosso objetivo, que era achar a aceleração do centro de massa, ou então achar a velocidade final. Se eu tenho aceleração, eu tenho a velocidade final com que ele chega lá embaixo, eu tenho a velocidade angular com que ele chega lá embaixo, né? Aí volta a usar cinemática, eu posso resolver esse exercício por energia também, né? Mas, basicamente, o que governa, então, é você combinar esses movimentos e lembrar que toda vez que existe esse rolamento bonito, puro, em que o corpo não desliza em relação à superfície, a velocidade do centro de massa pode ser dada por ômega, que é a velocidade angular do corpo, imagina como se ele estivesse só no lugar, rodando com velocidade angular, né? Vezes o raio do corpo, né? Então, basicamente, essa é a nossa equação principal do rolamento. Tá com um delayzinho aí, né? Essa é a equação principal do rolamento. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu tenho que a aceleração do centro de massa é igual a alfa R. Então, né, combinada com as equações de cinemática lá, eu obtenho, né, as informações mais relevantes. Se não me engano, foi o Lázaro que me perguntou, que foi sobre, nessa aula eu pedi para vocês entregarem o exercício 46, não é isso? 46 da lista. E aí, vocês tiveram dúvidas? Parece que teve gente que achou resposta diferente do gabarito. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Isso. Foi diferente do gabarito, Lázaro? Não, professor, é porque eu acho que o gabarito é errado. Não acho, não, eu tenho quase certeza, porque eu acho que quando você foi isolar lá a velocidade no questão, acho que é B, eu acho que calcula a velocidade, eu nem sei, deixa eu conferir aqui. Aí você inverteu
o numerador, se permaneceu, ele mudou do lado da igualdade, o numerador continua o numerador e o denominador continua o denominador. Acho que foi um erro do gabarito. Tá, mas é em relação ao tempo, né? Acho que é isso, tempo, em relação ao tempo. Pois é, o que vocês acham, gente? Que eu começo pelo exercício 46? Sim, por favor. Acho Então, que seria bom começar por ele. Então, beleza. Então, o exercício 46 é bom que a gente vai retomar toda essa informação que eu falei aí. Deixa eu só pegar ele aqui na lista. Então, tá, ó. O exercício 46, dois corpos vão descer um plano inclinado de ângulo θ e eles vão descer uma certa distância d. São abandonados dois elementos. Então, nós temos uma esfera e uma casca cilíndrica. Ambas têm massa m e raio r. Então, como a gente está tratando de rotações, é importante a gente definir aqui os momentos de inércia, né? Então, no caso da esfera e da casca, isso aí seria tabelado para você, seria informado, tá? O momento, e vocês não vão precisar nessa avaliação, pessoal, em preocupar em determinar o momento de inércia por integração, tá? Igual a gente fez com a barra. Quando for um corpo rígido, você vai ter essa informação do momento de inércia, pelo menos em relação a um determinado eixo, tá? Pode ser que você tenha que usar o teorema dos eixos paralelos. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o momento de inércia da esfera, 2/5 de mr ao quadrado, e o momento de inércia da casca, mr ao quadrado. Então, vamos relembrando, o momento de inércia aí da esfera é menor do que o da casca. Isso significa o quê, gente? Vamos fazer uma revisão aí pelos exercícios. Por que o momento de inércia de um corpo ali é diferente em relação ao outro, se eles têm a mesma massa e o mesmo raio? Pela distribuição da massa no corpo? Exatamente, em relação ao eixo. Isso. Então, o momento de inércia está relacionado à distribuição da massa do objeto em relação ao eixo de rotação. Né? No caso aqui, esse eixo aqui. Então, lembra que quem tem mais massa distribuída ao longo no sentido assim, de mais afastado do eixo, maior é o momento de inércia, maior vai ser a dificuldade de rotação desse objeto, maior vai ser a inércia de rotação desse objeto. Então, beleza. Aí, o que ele quer saber? Deixa eu ver as perguntas aqui. Na letra A, qual é a velocidade com que cada um atinge a base do plano? Então, quando pergunta sobre velocidade, é essa velocidade linear desses objetos, tá? Então, eu vou fazer esse exercício por conservação da energia mecânica. Ou seja, eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto B. E se eu fosse fazer aqui o diagrama de corpo livre desse objeto, né, tanto da esfera como da casca, seria o peso, a normal, a força de atrito, ó, que atua aqui na base com a superfície, e a força peso estaria, então, decomposta, né, em PY e PX. E por que eu estou usando a conservação da energia mecânica? Por que eu posso usar que a energia mecânica lá em cima é igual à energia mecânica lá embaixo? Porque essa força de atrito aqui, ela não, como eu disse, ela não dissipa a energia do sistema, ela só produz, né, a rotação do corpo. Tudo bem? Então, como é que é a energia mecânica no ponto A, pessoal? É a soma da energia cinética
nas energias cinéticas, né? Com as potenciais. E no ponto B é a mesma coisa. O A mais o B. Tenho que estabelecer qual vai ser o meu referencial de energia igual a zero. Eu vou estabelecer no ponto P, U igual a zero. Energia cinética no ponto A vale quanto? Zero. Zero, né? Não tem nem cinética de translação, nem de rotação. Então, V é zero, ômega é zero, porque parte do repouso. E a energia potencial vai ser MGH. Ele deu essa altura aqui. Ele não deu, está relacionado com o D e o teta, né? Vou escrever em termos de H, tá, gente? Depois a gente só usar o seno ali para relacionar com o D e o teta. Então, MGH vai ser igual energia cinética no ponto B. Tem os dois tipos, tem translacional, tem rotacional, não tem nenhum tipo. O que vocês acham? Eu considerei só como translacional. Então, não, viu, Lázaro? Tem os dois tipos, Ok. tá? Então, pensa bem, por que tem os dois tipos? Se fosse só translacional, é como se você estivesse olhando esses objetos como um único ponto. Então, o único grau de liberdade que ele tem é de translação, tá? Então, aí a sua energia cinética seria meio de m v ao quadrado, que no caso é a velocidade do centro de massa, né? Como se toda a massa estivesse concentrada ali no centro. Mas existe também uma velocidade de rotação, tá? Então, é um movimento combinado de rotação e de translação. A energia cinética de rotação, né? Lembrem que, energia cinética de translação é meio de mv quadrado. Energia cinética de rotação é meio de I ômega ao quadrado. Então, vai ser meio de I, que aí é o momento de inércia de cada um, vezes ômega ao quadrado. E a energia potencial no ponto B é zero, né? Lembrem da pergunta, então. Ele está perguntando sobre a velocidade com que cada um chega. Então, aí, para eu eliminar essa variável, eu vou usar a relação entre essas variáveis do rolamento, né? Do rolamento, eu sei que a velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes R. Então, onde tiver ômega, eu vou substituir por V do centro de massa sobre R. Então, vai ficar mgh vai ser igual a meio de m, V do centro de massa ao quadrado, mais meio de I, ômega, que é V do centro de massa ao quadrado, sobre R ao quadrado. E aí, eu vou isolar ali a velocidade do centro de massa, né? Vou levar tudo para um lado só. E vou ter que a velocidade do centro de massa vai ser igual à expressão geral, vai ser raiz de 2 mzão G, H, R ao quadrado, sobre mr ao quadrado mais I. Tá? Então, esse H seria aí o D seno teta. Tudo bem? Vou deixar Hzinho mesmo. Então, aí, essa é a expressão final para qualquer corpo rígido que estivesse descendo. Então, o que eu vou fazer para obter de cada um? Eu vou só substituir o momento de inércia específico de cada um daqueles corpos, né? Por essas expressões aqui, da esfera e da casca. Então, eu vou achar que a velocidade do centro de massa da esfera, depois de substituir isso, vai dar raiz de 10 sétimos vezes G vezes H, e a velocidade do centro de massa da casca vai ser igual a raiz de GH. Beleza? Beleza.
Então, a gente achou, olha, que a velocidade do centro de massa da esfera deu maior do que o centro de massa da casca. Ele fala assim, né? Ele fala das relações. Como é que é? Compare as velocidades, tá? Então, a gente vê, né? O fato dela ter um momento de inércia menor faz a esfera ter uma aceleração maior e, com isso, chega mais com uma velocidade mais alta, né? Então, essa foi a letra A. Vamos para a B. A B pede qual é o tempo gasto por cada elemento para atingir a base e o tempo depende de quais variáveis. Então, se a gente for pensar, pessoal, esse tempo, né, lembra do centro de massa, né? Das suas equações lá da cinemática, a gente tem que, né, tem aquelas 3 equações, mas eu vou pegar essa aqui, ó, que o deslocamento vai ser igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de A t ao quadrado. Então, o deslocamento me foi dado, né, que é o próprio comprimento ali da rampa. Parte da velocidade inicial. Então, se eu for isolar o tempo, ó, eu vou chegar aqui, tempo é raiz de 2D sobre A. Onde A é a aceleração do centro de massa, né? Então, isso aqui veio lá da cinemática. Então, se eu achar a aceleração do centro de massa desses 2 objetos, eu substituo e acho o tempo, né? Então, o tempo vai depender dessa aceleração, porque os deslocamentos são iguais, então eu teria que achar expressões para aceleração. Foi assim que vocês fizeram? Quem fez aí? Eu tinha tentado fazer com aquela fórmula, né, de V igual a VO mais AT, que foi de jeito similar, né? Eu fiz pela forma Torricelli, eu não sei como pronuncia. V quadrado igual a VO ao quadrado mais 2AD. Tá, então se você usar Torricelli, isso aqui é 0, eu precisaria da aceleração do mesmo jeito. Se eu usar essa primeira, eu vou ter que o tempo é igual a velocidade dividido pela aceleração. Eu preciso da aceleração em todos os casos, né? Então, não tem jeito. Qualquer fórmula que eu usar, pessoal, eu vou precisar da aceleração, calcular a aceleração do centro de massa. Então, como que eu vou determinar a aceleração do centro de massa desses objetos? Isso está lá na explicação da aula, né? Lembra que quando você fala de aceleração, você lembra da segunda lei de Newton, uma aceleração translacional, ó. Então, como é que eu vou achar isso? Você vai olhar para o diagrama de corpo livre, né? Agora você vai olhar para aquelas 2 equações que a gente comentou. Quando eu olho lá para a translação, usa a segunda lei de Newton para a translação. Você Ô, sabe. professor, eu só vou justificar porque eu utilizei a de Torricelli, porque eu não fiz por método de energias, eu fiz por vetor de força. Então, mas aí você teve que achar Sim, eu tive que fazer a força de a atrito. aceleração, né? Sim. Por isso que eu usei a outra, eu não tinha velocidade. Ah, tá. Beleza. Então, olha, a segunda lei de Newton de translação aqui me diz, então, né, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que eu estou olhando para o movimento translacional. Vamos olhar aqui, olha, então agora eu estou olhando diagrama de corpo livre. Eu tenho que preocupar com quais forças, gente, ó. A gente sabe que o θ rebate entre P e PY, né? Eu sei que a normal está cancelando o PY. Então, as forças que estão provocando a aceleração nesse objeto são Px e Φ, não é isso? Vou colocar meu eixo X descendo. Então, eu vou ter que, minha segunda lei de Newton vai ficar lá, ó, Px menos Φ é igual a Ma, não é isso? Então, força resultante, vai ser tudo em X lá. Px menos Φ, lembrando que esse é um Φ estático, mas não tem nada a ver com o atrito estático máximo,
Px menos Fat vai ser igual a massa vezes a aceleração desse objeto. Px é mg seno de θ. Fat é Fat, né? Não posso colocar μ vezes a normal aqui, justamente porque eu não estou naquele princípio lá de atrito estático máximo, né? Vai ser igual a MA. Lembrando que eu estou interessado em quem? Eu estou interessado em A. Eu substituí lá na fórmula do tempo, né? Então eu estou meio travada aqui, ó, porque eu não sei nada sobre FAT, então tá difícil. Então, para eu achar mais informações sobre FAT, eu vou ter que olhar para a translação, para a rotação desse objeto. E vou usar a segunda lei de Newton de rotação, que me diz que o torque resultante sobre esse objeto é igual a I alfa. Totalmente análogo. Torque, o momento de inércia é o análogo da massa e a aceleração é análogo da aceleração lá linear, né? Mas quem está produzindo torque? É torque resultante. Então, você tem que olhar para o torque de todas as forças. Normal produz torque? Sim, sim. Sim ou não? Seria a força normal vezes a aceleração. Vamos lembrar que torque é R VEC F. Então seria o normal vezes o coeficiente de atrito vezes o seno de θ aí. Mas aí você já está olhando para o torque do FAT, não? Sim, eu substituí pelo torque do FAT mesmo. Tá. Não, então, mas aí antes disso aí, Lucas, por que você substituiu só pelo torque de FAT? Aquela expressão lá é para o torque resultante. Então, é o torque de todas as forças. Só que, gente, a normal não realiza torque, nem o peso, a normal nem o peso não realizam torque. Ou, em outras palavras, nem a normal, nem PY, nem PX. Por quê? Por que normal, peso não realizam torque? Por causa do ângulo. Por causa do ângulo entre R e F, que é quanto? 90. Então, cadê o R? Então vamos lembrar, R é o vetor que liga o eixo ao ponto de aplicação da força. Então, vocês concordam, olha, que a normal já está aplicada no eixo? Não é isso, gente? A normal já está aqui, ó. O R da normal é 0. Professor, desculpa que eu quis dizer o peso paralelo ao solo, a força peso. Beleza. Só que, olha só, entenderam, gente? Por que a normal não realiza torque? Se você fosse olhar o R está paralelo à normal. Esse ângulo é 0, daria 0 também. Só que nem R tem, tá vendo? Não tem R para normal, não tem R para o peso. Não tem R para PX também, não, ó. Só tem R. Lembra que R é a distância lá, ó. Do eixo ao ponto de aplicação da força. Só tem R. A força só está afastada do eixo para a força de atrito. Concordam? Porque a força de atrito está aplicada ali, bem na base da superfície. Então, o torque que eu estou falando é só o torque da força de atrito. E a gente já pode até mostrar aqui, ó. O torque é o torque de FAT. Então, como é que fica o torque de FAT? R, que é a distância, ó. Quanto que vale essa distância laranjinha aqui? O próprio raio do objeto, né? A força é a FAT estático. Vezes o seno do ângulo. Que ângulo é esse entre R e F? 90. Seno de 90 é 1. Então, o torque produzido por FAT
R, que é o raio lá do objeto, vezes o fat. Ah, vamos pensar, né? Torque é um vetor, né? Ele é positivo ou é negativo? Ainda tem isso para olhar. Olha aqui, gente. Isso tem a ver com a sua definição lá do eixo, né? O eixo de rotação é dedão para dentro, dedão para fora. Então, o que eu vou pensar? Uma coisa que é bom vocês olharem aí é como que eu faria a regra da mão direita para fat, ó. O punho tá lá no eixo, o eixo tá furando a tela de vocês, ó. O punho tá lá no eixo e as mãos vão lá no ponto de aplicação da força. Então, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, concorda? Só que como é que vai ficar a posição da minha mão para eu abraçar o fat com a palma da mão? Então, só pode ser assim, ó. R, que aí eu abraço o fat aqui, ó, e meu dedão dá para fora da tela. Concorda? Isso, com o jeito que eu apareço aí, fica um pouco difícil, mas é bom vocês, né, tentarem fazer a regra da mão direita aí. Ou se você tiver, então, olha, meu dedão deu para fora, vou considerar que meu eixo Z é positivo para fora aqui, tá? Ou é só você pensar o seguinte, olha para essa figura, gente, se você pegar o fat e for puxando assim o objeto, ó, peraí. Esse deu dedão para dentro, na verdade, né, gente? Deu dedão para dentro. R, VEC F, dá dedão para dentro. Meu dedão aponta para dentro da tela. Então, pensa bem, ó, se você pegar o fat e for rodar esse objeto, essa rotação não horária, ó, segue a rotação lá, seu dedão dá para dentro da tela, a rotação horária, tá? Então, eu vou considerar esse torque positivo aí. Lembra que, né, o eixo é arbitrário, justamente para coincidir lá com a descida do objeto, tá? Então, voltando. O torque entenderam porque só fat realiza torque aí, gente? Sim. Beleza, então R vezes fat, V sendo lá de 90, vai ser igual a I, que é o momento de inércia, depende do seu objeto, vezes alfa. E aí, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é isolar o fat dessa equação, ó, que é I alfa sobre R, e jogar esse fat aqui, ó. Jogar a equação da rotação na translação a fim de resolver meu problema. Só que aí, do jeito que tá, não vai ficar bom também, por quê? Porque aqui vai aparecer uma outra variável que é alfa, né? Então, como é que eu vou resolver esse problema inteiro? Para eu deixar tudo em função de A. Então, note o seguinte, como é um rolamento lá, olha, você tem que V do centro de massa é igual a ômega R. Se você derivar, você tem que a aceleração do centro de massa é igual a alfa R. Não é isso? Só derivando. Então, eu posso escrever a aceleração angular em termos da aceleração do centro de massa. Tá? Então, no fim das contas, a força de atrito pode ser dada pelo momento de inércia vezes a aceleração do centro de massa sobre R. E aí, sim, eu vou substituir essa equação 2 na minha equação 1 e resolver o problema da aceleração. Compreende? Então, quando eu jogar 2 em 1, vai ficar lá, ó, que mg, seno de θ, menos fat, que é menos IA sobre R, é igual a MA. Então, se eu isolar a aceleração desses objetos, que é o que eu estou querendo, eu vou achar que isso vai ser mg seno de θ sobre mzinho mais I sobre R ao quadrado. Aqui eu posso tirar o mínimo, se for o caso, mandar o R2 lá para cima e tal. Então, ó, entenderam como é que acha a aceleração do centro de massa no problema de corpo rolando aqui? Tá? É por segunda lei de Newton.
note o seguinte, pessoal, se o corpo não fosse rígido, até comentei isso lá no vídeo, se o corpo não fosse rígido, ou seja, nem tem momento de inércia, a gente ia achar que a aceleração do centro de massa, ó, é G seno θ, que é cortar esse emisão com esse emisão. Isso é exatamente um problema, ó, de uma partícula descendo plano, sob a ação de Px. Né? Ó, Px, que é mg seno θ, é igual a ma. Ó, a aceleração era g seno θ. Agora, quando eu levo em consideração o corpo rígido, né, o fato dele ter um momento de inércia, a gente vê que a aceleração não é tão simples assim, ela depende do momento de inércia do corpo. Tá? Achei a aceleração. Se eu achei a aceleração, finalmente, então, eu volto no tempo, né, ó. E aí é contaiada aqui, né, gente? Vou dar só o resultado final aqui, para ver se até bate com o gabarito. Que eu não olhei o gabarito, mas eu refiz essa questão, já que vocês comentaram. Então, eu vou jogar isso e vou substituir no tempo, tá? Lembra que o tempo é igual a raiz de 2D sobre A. Quando eu substituir essa expressão aqui, eu vou achar que o tempo da esfera, eu vou substituir que o I é 2/5 de mR2, né? Eu vou achar que o tempo da esfera vai ser raiz de 14D sobre 5G seno θ, e vou achar que o tempo da casca é igual a raiz de 4D sobre G seno θ. Essas respostas que estão lá no gabarito? O gabarito quase isso, mas eu acho que deve ter sido erro de digitação, que na esfera tá como 14G sobre 5G seno θ. Deve ter sido Então tá. Uhum. É, D em cima. Beleza, gente? Então, esse exercício, na verdade, é uma revisão geral de rolamento. Professora, no meu foi totalmente diferente. Deu 250 sobre 7 vezes 49. Que é um valor diferente. Que é o tempo da esfera. 250 dividido por? 49 vezes 7. Eita. Mas você achou essa expressão para aceleração? Sim, foi. Então, depois você tem que conferir, Lucas. Depois você tem que conferir as acelerações aqui, porque quando você substituir as acelerações, você vai achar que a aceleração da esfera vai dar 5/7 de G seno θ, e a da casca vai dar G seno θ sobre 2. Talvez na hora de tirar o mínimo aqui, se der diferente disso, tá aí o erro. Depois você me fala qualquer coisa, a gente vê. Ok? Então, rolamentos, um tópico importante que envolve tanto segunda lei de Newton, coisa vetorial, quanto energia, que também me dá um caminho para resolver o problema, dependendo da pergunta, né? Esse é o problema. Aí, pessoal, deixa eu ver aqui, de uns exercícios aqui que eu separei, se tem algum já nesse caminho de rolamento, para eu já eliminar ele aqui também. Que aí a gente elimina, pratica aí rolamento. Então, eu vou fazer com vocês o
37 da lista, também de rolamento, deixa eu ver se ele está aqui. Posso ir aqui, gente? Ou, deixa eu ver o que eu faço aqui. 37, deixa eu ver se é muito parecido, aí eu nem faço. Gente, 37 é muito parecido, tá? Vou resolver o outro mais difícil aqui. Ó, 37 da lista, eu falei para vocês irem na lista até o 37 ali, que tem mais a ver com o foco que eu dei nessa última parte, tá? 37 a gente pode discutir na aula de exercício que vem, ou antes da prova. Quem fizer, é um exercício de rolamento bem classicão também. Se tiver dúvida, a gente discute depois. Então, vou fazer um outro aqui, que envolve projétil, movimento de projétil no meio de rolamento, e aí o sistema despega. É esse exercício aqui, ó. Qual que é o valor mesmo do tempo, professor? É 7 sobre 5? Vezes 1 sobre g de sin θ? O tempo vai dar... Da esfera é 14 sobre 5. Então, pode falar, Lucas. Não, porque pelo teorema aqui da velocidade, nós temos que velocidade é igual a aceleração vezes tempo, aí você divide a velocidade sobre a aceleração sem encontrar o tempo, aí aqui eu fiz, agora que eu fiz certo, foi eu que tinha invertido, deu 10 sobre 7, não, peraí, quanto? 7 sobre 5 vezes 1 sobre g de sin θ. Porque você tem aqui a raiz quadrada não, é 2 vezes, desculpa, né? 2 vezes, agora que eu vi, é 2 vezes, 10, isso mesmo. Não, peraí. 14, isso, 14. Erra mesmo. Pelo que eu vou pensar que tinha invertido, se tinha invertido, eu que inverti o resultado. Beleza, então. Então, olha só, gente, no 7, um exercício do Halliday, fala que um cilindro maciço, com 10 centímetros de raio e massa 12 quilos, parte do repouso lá do alto do telhado e rola uma distância de 6 metros. Então, esse L aqui é igual a 6. Fazendo um ângulo aqui, esse telhado faz um ângulo de 30 graus. E pergunta, a letra A é bem rolamento basicona, ó. Qual é a velocidade angular do cilindro em relação ao eixo central quando chegar à base do telhado, ó, quando deixar o telhado? Então, parte do repouso, então não tem velocidade linear, não tem velocidade angular, mas quando eu chego à base do telhado, eu vou ter tanto velocidade linear, associada ao centro de massa ali, né, quanto uma velocidade angular, porque pensa bem, se ele chega lá rolando, né, ele tem que ter uma certa velocidade angular também de rotação, tá? Então, pergunta qual é essa velocidade ômega. Sendo que ele partiu dessa alturinha aqui, que eu também não sei. E aí, gente, por onde começar? É um exercício de rolamento, né? Começar aqui falando do momento de inércia do cilindro maciço, que é meio de m vezes r ao quadrado. Aí, gente, vamos pensar o seguinte, se está perguntando a velocidade angular, lá embaixo, pensa bem, você tem alguns caminhos para você fazer, né? Você pode pensar em todo esse caminho que a gente achou, fazendo diagrama de corpo livre, relacionando a translação com a rotação. Você vai jogar uma equação na outra e você vai chegar na aceleração do centro de massa desse objeto.
aceleração do centro de massa. Aí você vai ter que usar aquelas equações da cinemática para achar, então, a velocidade do centro de massa. E aí, se você souber a velocidade do centro de massa lá embaixo, você acha o ômega, porque elas estão relacionadas, V ômega R lá embaixo, né? Em qualquer ponto ali, na verdade, por causa do rolamento. Então, eu não vou por esse caminho, não. Esse caminho, para mim, é pior. Eu vou por energia, que é muito mais fácil, tá? Já que não existem forças dissipativas aqui. Lembrando que a força de atrito que está presente aqui, ó, ela serve para produzir o rolamento, nesse caso, tá? Então, eu vou usar conservação da energia, vou chamar esse ponto aqui em cima de ponto A, o ponto lá embaixo de ponto B. Então, para resolver a letra A, eu vou falar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Então, a soma das energias cinéticas mais potenciais lá em cima tem que ser igual à soma das cinéticas mais potenciais lá embaixo. Energia cinética no ponto A, zero, porque não tem nem translacional, nem rotacional, ele é abandonado. E a potencial, pessoal? Onde que nós vamos colocar o referencial igual a zero? Onde vocês quiserem, tá? Então, se quiser colocar no chão, coloca no chão, mas aí a altura do ponto A vai ser esse Hzinho somado com Hzão. Para eu simplificar, eu vou colocar aqui. Né? Tudo que tiver acima daquele ponto tem uma energia associada positiva. Tudo que está abaixo daquele ponto tem uma energia associada negativa, tá? Então, a energia potencial no ponto A vai ser igual à massa do cilindro, vezes G, vezes a altura, Hzinho, né? Lembrando que, pela semelhança lá, ou pelo triângulo, retângulo, quer dizer, eu tenho que seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é o próprio Hzinho, dividido pela hipotenusa, ó, que é o comprimento lá que ele desceu, que é 6. Então, achei aqui que Hzinho é igual a 3 metros. Tá? Depois eu substituo. Então, mgHzinho vai ser igual energia cinética no ponto B. Lá embaixo, tem tanto energia cinética de translação, porque lembra que o centro de massa passa ali vazado, né? Então, meio de m, v do centro de massa ao quadrado, mais energia cinética de rotação, que é meio de I do cilindro, vezes ômega ao quadrado. Mais energia potencial. Só que a energia potencial, como eu defini aquele nível ali, zero, é zero. Não é isso? E agora, o que eu faço? Gente, se eu quero achar a velocidade angular no ponto B, o que eu faço? Né? Eu quero achar a velocidade ali no ponto B. Eu tenho duas variáveis. A velocidade linear no ponto B e a velocidade angular, mas eu sei que elas estão relacionadas pela equação do rolamento. Não é isso? Então, mas eu sei que a velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes R. Então, onde tiver V do centro de massa, eu vou colocar isso e vai ficar tudo em função do ômega. Tá? Preciso reescrever essa equação aqui? Não, né, gente? Só substituir V do centro de massa por ômega, R, e resolver, certo? Vou chegar aqui, ômega vai ser igual a 62,6 radianos por segundo. Que é a letra A. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Tudo bem, gente? Pode seguir aí? Só não tô respondendo por causa que eu tô fazendo ela também.
Beleza. Então, vou indo. Que mais? Letra B. A letra B, que é o problema, olha. A borda do telhado está a uma altura razão de 5 metros. A que distância horizontal da borda do telhado, ou seja, isso aqui, a que distância X, o cilindro atinge o chão. Aí virou projétil total, né, gente? Na letra B. Então, ó, letra B virou um problema de projétil. Aqui tem um projétil que vai desenvolver essa trajetória. E eu preciso justamente achar a distância X. Ai, meu Deus, equações lá do projétil é basicamente cinemática, né? Então, vamos lembrar, olha, como é que faz isso? Eu tenho que relacionar o movimento em X e o movimento em Y, que são independentes. Quando o objeto sai aqui, ele sai com uma certa velocidade inicial, né? E essa velocidade inicial, então, ela está dividida em velocidade inicial em Y e velocidade inicial em X, né? E pelo ângulo ali, olha, se eu fizer Y e X, o ângulo que eu tenho é exatamente esse ângulo aqui, que é de 30 graus. O ângulo lá com o telhado. Não é isso, gente? Lembra que esses vetores estão para baixo, eles têm sinais, né? Na hora das equações, é importante. Então, o V0 X é o V0, que é a velocidade que ele está lá no ponto B, ó, que ele saiu do telhado, vezes cosseno de 30. E o V0Y é V0 seno de 30. Só que aí, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o V0, né? Eu preciso ter a velocidade com que ele sai lá do telhado. Mas qual que é essa velocidade? Como é que eu acho essa velocidade, a velocidade no ponto B? Gente, dá um presente aí para mim. Deixa eu ver. Agora, em 1 minuto, 1 segundo. Não tem nem metade assistindo a aula. Galera, então fala aí para mim, como é que eu acho a velocidade no ponto B? Eu não achei na letra A o ômega, gente. Se eu achei o ômega... Você só vai multiplicar pelo raio, exatamente. Isso. Então, olha, se ômega é igual a 62,6 radianos por segundo, V é igual a ômega R. Então, V, se eu multiplicar pelo raio, que é 0,1 metros, então V vai ser igual a 6,3 metros por segundo. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou ter que a velocidade em X, ela vai ser menos 5, né? Menos porque meu sistema tá assim, né? Ó, Y e X. Então, vai ser menos 5,5 metros por segundo, e a velocidade em Y, se eu fizer essa conta, vai dar menos 3,2 metros por segundo.
Ah, eu acho que eu vou só indicar esses passos aqui, gente, porque é um problema de projétil aqui. Mas, enfim, olha, se eu quero descobrir o tanto que eu andei em X, lembra que o movimento em X, ele tem qual característica? O movimento em X, ele é com velocidade constante, né? Porque não tem nenhuma aceleração em X. Então, o movimento em X é mr1. Então, eu sei que o deslocamento que eu fizer em X, lembra, ó, Deus vê tudo, né? Velocidade é deslocamento sobre o tempo. Então, o deslocamento que eu fizer em X lá vai ser a velocidade vezes o tempo que esse objeto gastar na queda, né? A velocidade eu tenho, ó. Né? Vou pegar o módulo aqui só, né? Porque o deslocamento aqui também seria negativo, por isso que tem a ver esse sinal. Só que qual que é o problema? Então, o meu deslocamento é pegar a minha velocidade, que é 5,5, e multiplicar pelo tempo de queda. Ah, mas eu não tenho tempo de queda. Eu tenho tempo de queda só se eu olhar para a situação Y. Né? Porque o movimento, eles são independentes, mas o tempo é o mesmo, né? Então, eu tenho que olhar para o movimento em Y, que é um movimento acelerado, né? Com aceleração aqui, menos 9,8, e achar o tempo de queda do movimento em Y, tá? Aí, cada um pode ir por um caminho aí para achar o tempo de queda, daquelas 3 equações lá, né? Vocês vão achar aqui, isso aqui eu vou deixar indicado. Vocês querem que faça aqui, gente? Eu posso deixar indicado. Só para eu fazer uma questão de momento angular. Isso aqui é mais projétil do que, né? Só quero puxar essa questão para dizer, assim, que às vezes vocês vão encontrar coisas misturadas, né? Então, eu vou achar pelo movimento em Y, que o tempo de queda é 0,73 segundos, tá? Usando aqui, eu usei Torricelli e uma outra. E, então, eu vou substituir e vou achar que a distância percorrida lá, o deslocamento em X, é 4,04 metros. Tá bem? Então, fizemos aí 2 exercícios de rolamento, acho que deu para fazer uma revisão boa da aula, que foi. Professor, se você puder fazer uma, eu fiz a 30, só que a minha B, ela deu um valor 4 vezes menor do que o valor que está no gabarito. É de colisão. Ah, tá. Posso deixar essa para depois, Lucas? Só para fazer, pode. Tá? Porque eu organizei a aula aqui. Vou deixar essa para a próxima aula aqui. Essa que eu vou fazer de colisão, deixa eu ver se essa tem a ver com essa sua. Pode te ajudar aqui, mas eu quero fazer uma mais básica ainda, já que é uma aula mais de revisão dessas 2 aulas que eu fiz. Essa aqui é boa. Vou fazer essa aqui, ó. Não, essa é de torque, né? Deixa eu pegar uma básica de momento angular aqui. Só para explicar o conceito inicial. Essa é boa. Essa. Não sei se essa vai te ajudar, mas... é a 31 da lista lá, ó. Tem a ver com uma colisão de uma partícula com uma haste. Então, olha só, gente. Agora, entrando no conceito de momento angular, conservação ou não do momento angular. Então, só recapitulando, né, o que a gente precisa do nosso formulário. Eu introduzi lá uma variável que chama momento angular, que ela mede, né, lembra que momento linear não tem a ver com a velocidade de translação do objeto, é isso? Ou seja, tem a ver com a capacidade de translação do objeto, né, que se ele não tem velocidade, ele não translada.
O momento angular tem a ver com, é um vetor que tem a ver com a capacidade de rotação de um objeto em torno de um determinado eixo. Então, se o objeto é um corpo rígido, o momento angular desse objeto é dado por I vezes ômega. Então, pensa lá, um cilindro que gira em torno de um eixo. Ah, tem capacidade de giro, o momento angular é I vezes ômega. Então, nós vamos precisar dessa fórmula. Ah, mas e se o corpo é uma partícula? O momento angular de uma partícula, a gente definiu que é R VEC P, onde P é mv, né? Eu mostrei lá direitinho Imagina uma partícula que está aqui, uma partícula de massa M, né? Ela pode girar em torno desse eixo aqui que fura a tela. Tá demorando a aparecer as coisas que eu estou desenhando, né? Então, já que essa partícula tem capacidade de rotação em torno desse eixo, ela também tem um momento angular associado. Aí, a grande questão é, agora vão existir situações imediatamente antes e imediatamente depois de um evento, no caso aí uma colisão, né? Então, aí a minha pergunta é, vai existir a conservação do momento angular? Para existir a conservação do momento angular, é que o somatório dos torques externos tem que ser igual a zero em relação a um determinado eixo. Quando isso acontecer, o momento, então, da situação imediatamente antes é igual ao momento da situação imediatamente depois. Então, vamos ver esse caso específico aí. Isso é basicamente o que a gente precisa aqui. Lembrando que torque, né? Lembrando que torque é R VEC F. Então, lá, uma haste rígida de comprimento D e massa M está deitada sobre uma mesa horizontal, sem atrito e articulada no ponto P. Um objeto pontual, com a mesma massa, está indo para a direita com uma velocidade V. Então, vocês concordam, né? Aqui está vindo a sua bolinha, ela vai chegar aqui, essa vai ser a situação imediatamente antes da colisão. Vai chegar com uma velocidade VI aqui. Cadê? Ele colide com a haste no ponto médio da haste e rebate para trás com essa velocidade VF aqui, que é 1/7 da velocidade inicial. Após a colisão, a haste gira no sentido horário, faz sentido, né, gente? Sobre o seu ponto de articulação P com velocidade angular ômega-F. O momento de inércia de uma haste é dada por isso aqui, tal. Calcule a velocidade angular da barra. Ou seja, imediatamente após a colisão. Então, vamos observar. O momento angular, e quem que é meu sistema, né, gente? Meu sistema é a partícula mais a haste. Então, eu tenho que analisar o seguinte, existem torques externos sobre esse sistema, em relação a algum eixo, para eu ver se o momento angular do sistema vai ser conservado. Ah, então, para eu saber isso, eu tenho que saber das forças que estão atuando no sistema. Quais forças que atuam sobre a partícula? Então, lembra só, está todo mundo em cima de uma mesa aqui, ó. Em cima de uma superfície. Né? A gente está vendo a vista de cima aí desses objetos. Ah, sobre a partícula, existe peso e normal. Peso e normal estão se anulando, não tem nenhum torque exercido em relação a essa partícula, em relação a esse eixo aqui, ó, tá? De rotação. Ah, e a haste? Existe torque? A haste tá, imagina assim, aqui tá a mesa, ó, vou só virar a haste para cá, ó. Existe peso e existe a normal da haste. Essas forças estão se anulando, né? O torque externo resultante ali vai ser zero, tá? Então, o torque externo em relação a esse eixo aqui, ó, que fura aí o papel,
é igual a zero. Então, se isso acontece, o momento angular em relação a esse eixo, na verdade, eu vou definir o eixo positivo como sendo entrando, tá? Já que depois ela vai girar no sentido horário, vou falar que esse aqui é o eixo que eu estou considerando, o eixo Z. Então, o momento angular da situação antes da colisão em relação ao eixo Z é igual ao momento angular da situação depois da colisão em relação ao eixo Z. Ah, quem que é o momento angular inicial? É o momento angular da partícula mais o da haste em relação a esse eixo aqui, ó, em relação a esse ponto P. E o final é o da partícula mais o da haste em relação a esse ponto aqui. Só que, gente, o imediatamente antes é quando a partícula chegou aqui, ó. Imediatamente antes dela bater na haste. Então, vamos lá. Quem que é o momento angular da partícula? A gente viu que o momento angular da partícula é R vezes P, né? Então, quem que é meu R? Meu R é essa distância aqui, né, ó, do eixo até onde a partícula tá. Então, meu R vai ser D sobre 2. Então, é R, mv, seno θ. Então, R é D sobre 2. A massa da partícula, elas têm a mesma massa, a haste e a partícula? Tem. Então, vou deixar tudo M, qualquer coisa for. A velocidade da partícula. Velocidade da partícula é quanto? VI, né? Ele não fala quanto que é VI. Vezes o seno de θ. Quanto que é o θ? Quanto que é o ângulo entre o R e o P? 90 graus. 90. Isso, vezes seno de 90. Só que, gente, isso é momento angular é vetorial, então momento angular tem sinal envolvido também. Esse sinal é positivo ou é negativo? Depende da sua convenção. Eu coloquei que o meu dedão para dentro aí, como a haste vai girar em torno desse eixo, eu estou falando que esse, se gira assim nesse sentido, com o dedão para dentro, isso vai ser positivo. Então, olha esse momento angular, R, então lá tá sua barra, ó. R, VEC P, ó. Entendem isso? R, VEC P, deu o dedão para dentro. Então, isso aí é positivo. Esse momento angular aqui é positivo. Né? Porque se você pensar, é como se a partícula batesse ali e gerasse uma rotação no sentido horário mesmo, né? Então, o horário condiz com esse dedão para dentro que eu estabeleci como sendo positivo, tá? Agora, e o momento angular da haste? O momento angular da haste é I ômega. I da haste é quanto? I da haste, ele falou que é 1 sobre 12 M vezes o comprimento da barra ao quadrado. Mas eu vou colocar esse momento de inércia da haste aqui. O que vocês acham? Pode ter sido por isso que eu errei na 30. Né? Eu coloquei esse. Mas o da 30, ele gira em torno do ponto mais baixo? Se for em torno do ponto mais baixo, você errou, porque você tem que usar o momento de inércia em relação a esse ponto aqui, ó, Lucas. Né? Porque a barra está girando, a haste está girando em relação a esse ponto mais baixo. Então, você tem que usar o teorema dos eixos paralelos. Que te diz lá que o momento de inércia em relação a esse ponto é igual ao momento de inércia em relação a esse ponto, que é o centro de massa, que é esse sim é 1 sobre 12 md ao quadrado, mais a massa da haste vezes a distância entre esses eixos ao quadrado.
A distância é metade da barra. Tá? Então, lembrar que a gente, muitas vezes, usa o teorema dos eixos paralelos aí. Então, esse momento de inércia, depois que eu fiz essa conta aqui, deu a massa da haste vezes o comprimento dela ao quadrado, dividido por 3. Então, aqui vai ser I ômega, né? I vai ser md ao quadrado sobre 3. E ômega é... Ômega é quanto? Zero, né, gente? Nem precisava fazer isso. Que a haste está parada, né? Então, seria md ao quadrado vezes 0. Então, o momento angular da haste zerou. Então, ó, o momento inicial é só o da partícula, que vai ser, então, D sobre 2 mvi positivo. Agora, vamos para o momento angular final. Ó, o momento angular final, o que que aconteceu? A haste vai girar no sentido horário, com uma velocidade ωf, e a partícula vai voltar. Então, imediatamente antes aqui, ó, imediatamente depois da colisão, ela está aqui, ó, pertinho da haste ainda. Então, qual que é o momento angular dessa partícula? R, VEC P. Então, ó, módulo de R, MV, seno de θ. O módulo de R é quanto? Ó, cadê o R, ó? R é a distância que liga o eixo até a partícula, que vale D sobre 2. A massa da partícula, que é M, a velocidade da partícula, agora, essa velocidade final aí, ele falou que é 1/7 da velocidade inicial. Vezes o seno do ângulo, que é 90. Só que agora é o seguinte, esse momento angular, ele é positivo ou é negativo? Eu defini que tudo que der o dedão para dentro é positivo, né? Se a gente fizer a regra da mão direita agora, ó, vai ficar R, VEC P, dá dedão para fora do papel. Então, dedão para fora do papel é negativo. Né? Ou então você pensa assim, ah, essa partícula ali puxando a haste, ela vai girar em sentido contrário ao que eu defini. Então, é negativo, tá? Então, o momento angular da partícula deu isso. E o momento angular da haste, agora sim, né? Vai ser I ômega. Positivo ou negativo? Positivo, ó, porque a haste vai girar no sentido horário, que eu defini como sendo positivo. Então, vai dar mais o momento angular dela, que é md ao quadrado sobre 3, vezes a velocidade angular, que é justamente o que eu estou querendo descobrir, que é ômega f. Então, quando eu fizer essa contalhada, deixa eu ver tudo certo, eu vou chegar à conclusão que a velocidade angular final vai ser igual a 12 VI sobre 7D. Beleza? E a letra B letra B pergunta sobre que tipo de colisão foi essa, se é elástica, inelástica, porque ele fala para calcular as energias cinéticas, inicial e final. Então, lembrem disso, né, gente? Energia cinética numa colisão, né? Energia cinética inicial, energia cinética final. Se as energias forem iguais, a gente chama isso de colisão elástica. Se as energias forem diferentes, a gente chama isso de colisão inelástica, né?
Então, eu teria que computar as energias cinéticas para a situação antes e depois. Então, a energia cinética da situação antes da colisão. Concordam ó, que antes da colisão, a haste está parada. Então, não tem energia cinética da haste. Mas a partícula está chegando aqui, ó, com velocidade VI. Então, a energia cinética antes da colisão é a energia cinética da partícula, né? Que vai ser igual a meio de m vezes a velocidade da partícula ao quadrado, que é VI ao quadrado. Não tem como colocar números aqui, então é isso aí. E a energia cinética final, agora são duas coisas, né? A energia cinética final tem tanto a energia cinética da partícula, embora agora ela esteja andando para o lado contrário, né? Quanto a energia cinética associada à rotação da haste. Rotação da haste. Né? Então, se eu fizer da partícula, vai ser meio de m vezes a velocidade dela ao quadrado, que vai ser VI sobre 7 ao quadrado. Na verdade, é menos VI sobre 7 ao quadrado, né? Mas não importa. E a da haste vai ser o quê? Energia cinética de rotação, que é meio de I ômega F ao quadrado. Só que eu já achei ômega F aqui, ó. Então, quando eu substituir, né, substituir tanto o momento de inércia aqui, ó, quanto o ômega F, eu vou chegar num resultado que vai depender só de VI, né, vai ser um resultado mais simples. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar exatamente em meio de M VI ao quadrado. Então, ó, achei energias cinéticas iguais. Então, essa colisão é uma colisão do tipo elástica. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui. Deixa eu parar de gravar aqui.